E se o homem mais rico da história da humanidade não construiu os silos para salvar o mundo de uma catástrofe imprevisível, mas sim porque ele sabia exatamente que a sua própria criação iria devorar o planeta? O cara tem dinheiro suficiente para bancar o projeto dos silos do próprio bolso durante 1000 anos. Então senta aqui comigo porque a gente vai desvendar todos os mistérios e detalhes desse 8º episódio da 3ª temporada de Silo. Quando a gente finalmente coloca os olhos nos fundadores, escuta o discurso de venda deles e descobre que a maior ameaça de extinção é a bendita nanotecnologia, a tal da gosma cinzenta que dá nome ao episódio, todas as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. E esse episódio bugou a minha cabeça, mas antes de falarmos dele, já deixa o seu like e confere a sua inscrição no canal. Vambora pro vídeo. Pensa aqui comigo, esse episódio finalmente colocou a gente num lugar onde sabemos muito mais sobre a origem dos silos do que a própria Juliette ou a Camille ou qualquer um morador que vive lá dentro desses silos aí. A gente não só teve as respostas sobre o passado e sobre a nuvem de nanomáquinas ali que derrubou o esquadrão da Charlotte, como também viu a série amarrar mistérios que explodiram dentro do silo 18 séculos depois. Mas a gente precisa aqui começar amarrando as pontas soltas dentro do silo 18. A gente finalmente descobriu quem matou a Orla e por que o chefe das minas, o Howard, resolveu construir aquele elevador clandestino para roubar o setor de suprimentos críticos. Segundo o Howard, durante a rebelião ele ficou tão apavorado porque o caos poderia sair de controle ali e a galera invadir a reserva estratégica de itens insubstituíveis, tipo as lâmpadas. Ele jura de pés juntos ali que só estava tentando proteger esses recursos. Só que olha que cara sem vergonha, mano, porque a Carla descobriu aquela jogada, né, tirou a filha dele, a Glenda, e colocou a Orla como a nova sombra. E quando a Orla chegou perto demais de desmascarar o esquema, o Davidson foi lá e apagou a mulher. O Howard tentou ali vender a ideia de que estava apenas tomando medidas preventivas, entre aspas, contra um colapso inevitável, mas além do roubo, ele sabia que a construção do elevador violava o pacto de forma gravíssima, uma infração direta que dá envio direto para a limpeza do lado de fora ali. E a revelação de que esse elevador foi construído gerou uma das melhores cenas do Knox em toda a série, na minha opinião, porque o Knox ali vai confrontar o pai dele nas minas e quando o velho tenta dispensá-los, o Knox solta um "passei a vida inteira querendo te fazer uma pergunta, qual é o gosto?" e dá mó socão na cara direto na boca do pai dele ali e vira as costas e vai embora. Enquanto isso a gente vê o Bernard ali continuar a sua jornada de tentar se reencontrar depois de ter largado o posto de liderança da TI na temporada passada. Ele tem uma conversa ali muito franca com a Juliette sobre o mapa dos silos e como a tubulação da salvaguarda foi projetada. A Juliette toca ali num ponto central. Por que alguém construiria um sistema com o poder de assassinar um silo inteiro? Eu acho que essa é a grande pergunta da temporada. O Bernard ali, como antigo homem do sistema, diz que eles precisam pelo menos considerar que existia um motivo muito forte por trás disso. Se eles conseguirem tampar o cano e anular a ameaça, poderiam negociar ali com o Silo 1. E se os motivos do Silo 1 fossem justos o suficiente, eles aceitariam reabrir a tubulação e beber a água ali do tal esquecimento. Só que o próprio Bernard admite que não consegue imaginar justificativa plausível para tamanha tirania, né? Ele confessa que passou a vida inteira acreditando que as suas atrocidades eram uma coisa virtuosa, até mesmo quando ele envenenou ali a juíza Meadows, né? Uma mulher que ele amava à sua maneira, digamos assim. Aquela voz do algoritmo disse para ele que era o necessário para manter o silo em ordem e ele não pensou duas vezes e foi lá e cumpriu à risca. Tudo mentira preventiva. Ele sabe que não pode apagar o passado, mas ele quer derrubar o sistema. E a reação da Juliette é excelente. Ela odeia o fato de não conseguir mais odiá-lo. Isso é muito maneiro assim. Cara, é realmente os diálogos, a trama, como se encaixa o roteiro durante toda essa temporada tem sido simplesmente incrível. E uma das coisas incríveis que eu acho desse roteiro, por exemplo, é como que ele está trabalhando o lado psicológico dos personagens
personagens, todo mundo ali com atenção no talo. E a gente do outro lado da tela também sente isso, né? Porque a gente vê uma Camille totalmente esgotada. Quando o algoritmo pergunta como ela se sente com a traição do marido, ela mal consegue responder. O sistema ali avisa que a vigilância aérea detectou que o Lucas e o Kennedy escaparam vivos, o que torna urgente descobrir o verdadeiro plano da ida ao Silo 17. A Camille vai até o isolamento do judiciário levar comida ali pro Robert Sims. Eles falam sobre o filho, o Anthony, né? E ela confessa que tá de olho nos efeitos da droga da memória na população, quase torcendo para que o efeito do remédio ali no menino faça com que ele esqueça toda essa crise entre o pai e a mãe, o sofrimento ali do casamento, né? O drama que eles estão vivendo em família. O Sims quebra o gelo dizendo que o filho deles vai ser o último a esquecer qualquer coisa porque ele é 90% feito de suco. Achei engraçada essa expressão. Rola até um momento sincero ali de carinho entre os dois, mas quando a Camille tenta arrancar como a Juliette planeja barrar o Silo 1, o Sims fecha a cara e simplesmente ignora ali. Ele joga na cara da esposa que ela tentou apagar a Juliette e simplesmente fracassou e diz que espera que ela fracasse de novo. Na sequência, a Camille volta para a câmara do cofre e repara que a onda sonora do monitor fica vermelha. E isso é muito interessante de reparar aqui, porque se eu não me engano é a primeira vez que a gente vê isso na série. Ela já chega ali cobrando respostas do algoritmo sobre os passos da Juliette, mas a voz se recusa a entregar o jogo. A Camille se irrita e solta que o sistema deveria matá-los logo de uma vez. E pensa comigo, no começo da temporada, o sistema afirmou que o contato entre os silos causaria uma salvaguarda imediata. Por que diabos o algoritmo ainda não puxou o gatilho? Cara, isso reforça muito na minha cabeça que tudo aquilo parece mais um experimento para ver até onde as pessoas chegam. Mas me diz aqui se eu tô viajando ou se isso faz algum sentido na sua cabeça. O algoritmo tá hesitando ou tá jogando um xadrez muito mais sombrio com a Camille? Comenta aqui embaixo a sua teoria e aproveita que você vai comentar e já deixa o like também. E é engraçado aqui, cara, porque tem muita gente que assiste o canal e ainda não é inscrito, cara. Eu não sei porquê, mas se você puder me dar a graça da sua inscrição aqui, a gente tem a meta de chegar a 5.000 inscritos até o final do mês e você pode fazer parte disso para a gente comemorar junto. Também considere se tornar membro do canal. A gente vai ter vídeos aqui inéditos, exclusivos para os membros do canal e também um grupo no Telegram, tá bom? Dito isso, bora voltar aqui pro vídeo porque a gente tem muita coisa para falar. A chegada deles dois ali, do Patrick e do Lucas, no Silo 17 foi Absolute Cinema. A gente viu eles dois ali sobrevivendo ao ataque no puro pavor de quem nunca tinha pisado fora da Terra, né? O Kennedy se fingiu de morto ali, cara, muito sagaz, né? Ele é um dos melhores personagens para mim da série, é aquele alívio cômico muito bom. E também sabe falar sério quando precisa falar sério. O tiro do drone ali perfurou o rádio do Lucas, cortando a comunicação com o Silo 18, mas o Kennedy conseguiu juntar forças e arrastar o parceiro baleado até a escotilha ali do Silo 17. A entrada do Silo ali é um show de horrores, né? Tomado por corpos ali já decompostos, e quando eles começam a esmurrar a porta, a Audrey desconfia e não quer abrir por causa do veneno lá de fora, né? Só que o Lucas manda um argumento definitivo, inclusive eu me perguntei muito sobre isso na hora que eu vi o tiro ali. Pô, por que o veneno não invadiu o traje, né? Fica aqui uma pergunta. Mas voltando ali pra cena, o Lucas fala, né, que o tiro abriu um rombo ali no traje dele. Se o ar tivesse envenenado naquele exato momento, ele já estaria morto. Aí a Hope ali vai, aperta o botão e deixa os dois entrarem, né? Eles até levam o Lucas sangrando até o solo ali, e eu fico imaginando só o desespero de ser baleado por um drone no meio de um apocalipse e ter como cirurgião um cara que aprendeu a operar lendo livros antigos da Câmara de Legado ali. Mas o solo dá conta do recado. E cara, para pensar, eles nunca tinham visto ou sequer imaginado como era um drone, pelo menos na minha opinião. Tanto que o Kennedy até chega a falar, a gente tomou tiro de uma coisa voando, enfim, eles nem sabem identificar o que é. Enquanto eles cuidam ali do Lucas e consertam o rádio, o Kennedy passeia ali fascinado pela Câmara de Legado, olhando para todas aquelas relíquias e respostas do passado, e depois que eles conseguem restabelecer o sinal com o Silo 18,
com, para mim, um momento muito emocionante ali entre a Juliette e o Solo, a equipe parte para localizar a tubulação de salvaguarda. E aqui para mim é uma das partes mais emocionantes do episódio e talvez da temporada, porque o Kennedy, ele nota que a chapa de metal na parede ali está oxidada, de um jeito que sugere que ela foi isolada ou foi soldada por dentro, né, digamos assim. E eles cortam o material e dão de cara com o corpo da mãe do Jimmy ali, o Solo, né? E o Solo entra em choque sem entender por que a mãe se trancou ali dentro. Com o Lucas ali debilitado, o Kennedy, o cara que sempre foi ali um falastrão egoísta e que só queria fugir para qualquer lugar longe daqueles buracos ali na terra, precisa jogar a responsa em cima de si, né? Ele vai até o antigo apartamento onde o Solo se escondeu e tem uma conversa ali de coração aberto depois de ser ali incentivado pelo Lucas. Ele conta ali sobre a sua esposa falecida, né, a Doris, e explica o ritual de enterro nos pomares do Silo 18. A Doris está enterrada debaixo de um pessegueiro e quem come daquela fruta carrega um pedacinho dela para o futuro. Ele convence o Solo a dar um enterro digno para a mãe como uma mensagem de esperança para as crianças daquele silo. Quando Lucas inspeciona o cano, ele decifra o que aconteceu. A mãe do Solo cerrou a tubulação e usou um maçarico para queimar o gás até conseguir lacrar. Mas o veneno começou a vazar mais rápido do que ela esperava, e aí, vendo que o combustível do maçarico estava quase acabando, ela se soldou dentro da parede para conter o vazamento com o próprio corpo. O pai do Jimmy deu a vida para salvá-lo e a mãe deu a vida para salvar o silo inteiro. O sorriso do Solo ao entender a verdade é muito emocionante. Cara, simplesmente sensacional esse ator que faz o Solo aqui. O cara tá dando um show. É uma das melhores atuações de toda a série. Daí eles passam a informação para o Silo 18 e a Shirley sugere prensar e amassar o cano em vez de tentar cortar e queimar. Só que isso exige uma furadeira pesada para furar a parede, né? O que obriga a equipe a fazer uma operação meio que ali em público, né? A Juliette percebe depois que passou a localização errada por causa da inversão da planta dos dois silos e precisa ali correr contra o tempo para impedir a Shirley pessoalmente. E lá no passado, a Ellen continua sendo aquela jornalística cética implacável durante o tour ali pelas obras do silo na Geórgia. Depois que o Daniel inspeciona o protótipo da escavadeira e a gente descobre que foi ideia dele deixar as máquinas no fundo do poço após a perfuração, o grupo se reúne numa estufa aconchegante para um banquete ali oferecido pelo bilionário. Quando a Charlotte pergunta a função dos silos, a Ana desconversa dizendo ali que é para sementes e para preservar a arte e ciência da humanidade, ou seja, o legado, né? Mas a Ellen não engole. Ela diz assim: você não precisa de uma zona de exclusão aérea para guardar sementes e bibliotecas. E ela tá certo. Daí a senadora Truman joga a real. Os silos são para repovoar a Terra após a destruição. Aí o bilionário crava que o fim da humanidade é inevitável. Ele lista as ameaças, né? Ou seja, guerra nuclear, colapso climático, pandemias virais, asteroides, inteligência artificial, mas a pior de todas é nanotecnologia. E infinitamente mais baratos e invisíveis que armas nucleares. A gosma cinzenta na cabine da Charlotte eram bilhões dessas máquinas devorando tudo. Aí a senadora Truman explica o plano, que é manter sigilo absoluto por 2 a 5 anos e depois vazar a história na imprensa como a loucura do Stenson, fazendo parecer que o projeto não passa da extravagância de um bilionário excêntrico para ninguém desconfiar da preparação real do governo. Só que aí a Charlotte exige saber a relação disso com o voo dela. E a verdade aqui para mim é muito brutal. O Irã desenvolveu um programa nanotecnológico e atacou o centro tecnológico de Dures, né, para enfraquecer as defesas dos Estados Unidos. O governo americano inventou toda aquela história da bomba suja só para a opinião pública entender ali, mas a guerra começou por causa de armas nanotecnológicas. A missão do esquadrão da Charlotte no Turcomenistão nunca teve como objetivo destruir a base iraniana. O exército americano passou 2 anos cavando um túnel subterrâneo secreto de mais de 100 quilômetros até a base para detonar uma ogiva nuclear subterrânea, usando exatamente a tecnologia de perfuração do Daniel. Você tinha reparado isso?
E ali o esquadrão de caças da Charlotte foi enviado apenas como isca, uma bucha de canhão, para provocar o Irã e testar o nível de avanço da nuvem de nanorobôs deles. A Charlotte entra em pânico ao descobrir que seus colegas morreram numa missão ali teste, né? Quando a poeira ali baixa, o Stenson oferece uma proposta para eles se juntarem ao projeto, viverem fora dos silos em Atlanta, ajudando na estrutura do governo. A Charlotte poderia pilotar drones, o Daniel operaria as escavadeiras e a Ellen seria a historiadora oficial. O Daniel usa um ramo de alecrim ali para ajudar a Charlotte a recuperar a lembrança dos almoços de domingo em família ali com a mãe deles, mas quando a Ellen decide ir embora, recusando-se a aceitar a oferta de passar a vida inteira trancada com bilionários, o Daniel sobe no helicóptero com ela. E aqui ele solta a frase mais bonitinha do episódio: se o mundo virar uma gosma cinzenta, ele prefere virar a gosma cinzenta ao lado da Ellen, do que se salvar com o Stenson e a Truman. Os dois ali se beijam e vão embora juntos, enquanto o médico Victor e aquele cara misterioso lá observam a partida dos dois. Só que aí de volta pro presente, no silo 18, a gente vê o Paul Billings e a esposa dele tendo um momento carinhoso, reafirmando o amor deles. A Juliette vai ao encontro da Shirley e descobre que ela tá grávida. O Knox chegou a chorar quando removeu o implante contraceptivo dela. Essa cena foi muito legal. Eu fiquei imaginando na minha cabeça um cara grandão daquele ali chorando e tal. Aí no caminho, a Sandy liga perguntando sobre um soldador chamado Ralph Melby. Eu acho que é isso o nome, né? Aí a Juliette se lembra na hora de que esse cara era uma armadilha clássica armada pelo judiciário na época em que ela era xerife. Sacando que é uma emboscada, a Juliette manda a Shirley fugir e segue sozinha. Aí a Emerson dá a voz de prisão e joga a Juliette na mesma cela de isolamento do Sims. A Camille entra para confrontar os dois ali, enquanto a Shirley consegue alcançar a oficina da Walker para avisar que o plano original caiu por terra e eles vão ter que improvisar tudo do zero. Para mim, a reta final dessa temporada tá desenhada com perfeição. Ver a afirmação da nanotecnologia e a motivação fria ali dos fundadores dá um alívio enorme para quem acompanha essa história, porque, cara, eu tô cheio e eu tô farto de ver séries começando muito bem e depois tendo um final tosco. E para quem é fã dos livros aqui, vale ficar de olho, porque o autor dos livros, o Hugh Howey, ele parece ter feito uma pontinha quase invisível ali como figurante nas cena das minas. Comenta aqui embaixo o que você achou da revelação ali do Stenson e se você também preferiria virar uma gosma cinzenta no mundo real do que viver no silo com aqueles caras meio que parecendo psicopatas. Agora, olhando para um quadro completo, pensa comigo no tamanho que foi o acerto desse episódio, porque Silo finalmente parou de enrolar com meias palavras e entregou o que mais a gente precisava: peso narrativo, ritmo cirúrgico e consequência real. O roteiro conseguiu a proeza de colocar lado a lado dois tipos completamente diferentes de horror, né? Sem deixar aquela peteca cair. No passado, aquele horror corporativo e frio, né? Onde o bilionário cínico decide o destino da humanidade numa estufa ensolarada, como se estivesse escolhendo o menu de almoço, tratando pilotos de caça como pura bucha de canhão descartável para testar arma secreta. E no presente, o horror claustrofóbico, sujo e desesperador, onde cada metro conquistado no escuro custa sangue, trauma e escolhas impossíveis, como o sacrifício brutal ali da mãe do Jimmy se soldando viva na parede para conter o veneno. E repara na inversão moral dos personagens. Quem diria que a essa altura do campeonato a gente estaria torcendo de coração pelo Bernard e pelo Sims, enquanto vê a Camille ser engolida pela frieza assassina do algoritmo e do Kennedy, aquele falastrão egoísta, sendo ali obrigado a virar líder na marra para não deixar todo mundo morrer. Esse episódio foi brilhante, não só por tudo que eu disse, mas porque também ele amarrou a grande ficção científica da gosma cinzenta no drama visceral de quem tá trancado ali naqueles buracos de concreto. Jogar a Juliette na mesma cela que seu antigo carrasco enquanto o veneno corre solto no Silo 18 não foi só um gancho, mano. Pra mim foi a prova de que a série sabe exatamente onde apertar para o público prender a respiração até o último segundo.
Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de deixar o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. O hype também é muito importante porque melhor ranqueia o nosso vídeo na plataforma. E também, cara, se você não é inscrito, por favor, eu não sei mais o que fazer para você se inscrever. Se inscreve no canal e ajuda demais a gente a chegar a 5.000 inscritos na meta, tá bom? A gente vai se falando, eu vou ficando por aqui. Um beijo, falou e fui!